Advogado precisa contratar assessoria de imprensa para criar autoridade no mercado? Fala, meu amigo advogado, minha amiga advogada, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Fábrica de Honorários, o canal que te ensina a ganhar mais dinheiro na advocacia e até por isso você já deveria considerar deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações porque toda semana tem dica boa por aqui, tá bom? Pessoal, vamos lá. A assessoria de imprensa sempre foi muito tradicional na advocacia, principalmente quando a gente não tinha todo esse poder do digital. E eu me lembro bastante que eu comecei a produzir conteúdo logo no início da minha advocacia, em 2015, né? Em 2017, 2018 eu já comecei a ter alguma projeção devido a esses conteúdos e na época um dos principais assessores de imprensa aqui do estado de Goiás entrou em contato comigo. Ele era muito reconhecido e tudo, dizem que era o único que conseguia colocar advogados ali na Globo, nos principais canais de comunicação, mas o fato é que ele veio me apresentar a proposta, falar da importância da assessoria de imprensa, para eu estar sempre presente, né, nos veículos de comunicação, dando entrevista na TV, no rádio, nos jornais. E naquela época eu, extremamente imaturo, tudo bem que eu também não teria dinheiro para pagá-lo, né? Se eu não me engano, naquela época ele tinha me apresentado uma proposta de 5 ou 6 mil reais por mês, era impossível para mim naquele momento, mas como eu era muito imaturo e eu achei que o digital sozinho sempre seria suficiente, eu comecei a defender uma bandeira até um pouco arrogante, reconheço aqui. Uma bandeira de que eu jamais precisaria de imprensa, né? Que através do digital eu ia fazer toda a minha advocacia. De certa forma fiz, né? Mas o fato é que a imprensa ela tem muita relevância sim. Na última semana a gente estava tendo uma mentoria com o Samerage e ele trouxe um dado, uma pesquisa da HubSpot. Tá? Essa pesquisa era para verificar o nível de confiança dos usuários em relação ao tipo de anúncio. Então fizeram duas pesquisas, né? Eles entrevistaram os usuários perguntando sobre os anúncios online e perguntaram também a respeito da mídia tradicional. E os números foram espantosos, tá? Mesmo na era da internet, veja só. Quando a gente fala de anúncios online, apenas 29% dos usuários confiam no anúncio. O que isso significa? De cada 10, menos de 3 confiam naquilo lá. Tá, 29% dá para considerar 3 pessoas, mas isso é um número alarmante. A maioria das pessoas acham que é golpe. E a gente sabe que os anúncios online eles têm muito mais capilaridade do que a mídia tradicional. Você controla o seu volume de entrega para quem você quer entregar. Em nível de efetividade, ele é muito melhor, sem dúvida, né? Mas aí quando a gente pega os dados da mídia tradicional, o que a gente tem? 68% confia nos anúncios da mídia tradicional, TV, rádio e jornal. Gente, esse número fazendo a devida comparação, ele indica que a cada 10 pessoas, quase 7, ou 7 arredondando, confiam na mídia tradicional, mesmo sem nunca ter ouvido falar daquele profissional, daquele produto, daquela marca, né? Então perceba, o que a gente tem aqui de cenário é que a internet ela é uma realidade, na verdade agora ela é uma necessidade para a advocacia, mas ainda existe um nível de desconfiança muito alto. E se a gente pega o número de golpistas, e esse número tende a aumentar cada vez mais, a nossa profissão está muito manchada na internet, né? E veio ali um período muito ruim da pandemia, né? Que viralizou aquelas dancinhas, a advocacia perdeu muito respeito em relação a isso. Mas para além dessa pataquada que fizeram, a gente tem essa questão dos golpistas, né? Que infelizmente é uma realidade. Então o que o Samer estava defendendo na mentoria e eu concordo muito com ele? Que a gente tem que aproveitar todas as funcionalidades e a potência do anúncio online, que é um universo maravilhoso, né, de tantas opções que a gente pode fazer, mas consolidar a nossa imagem em mídias tradicionais. Só que aí vem um problema, mas eu vou te dar o problema e a solução. Muitos advogados não vão ter condições de arcar com o custo de uma assessoria de imprensa. Boas assessorias de imprensa, dependendo de onde você esteja, São Paulo, Rio de Janeiro, pode custar 15, 20 mil por mês. É claro, você consegue assessores mais baratos, né? Talvez ele não vai ter tanto acesso para grandes mídias, mas você consegue, talvez por 3, 4, 6 mil, consegue sim. Mas ainda assim, é um número que muitas das vezes a pessoa vai preferir investir em outras coisas, né? Vai ver que aquilo lá não é prioridade. Mas existe uma estratégia que eu passei a adotar por volta ali de 2018, 2019, que começou a dar muito resultado, que foi o quê? Pegar as minhas decisões
escrever o que a gente chama de release, né? Release é um resumo daquela decisão para envio para a imprensa, né? Para a imprensa publicar. Então eu já fiz isso muito para enviar, enviei para a Globo uma vez, a Globo não publicou meu nome, apesar de ter publicado o caso era muito bom. Talvez por eu não ter assessoria de imprensa, né? Enfim, eu nunca vou saber disso daí. Mas o fato é que já mandei para a Globo, mas a gente tem uns portais jurídicos que eles gostam muito de receber esse tipo de material. E agora com a inteligência artificial ficou muito fácil de fazer esse material, porque antes eu tinha que fazer lá, no dedinho, né? Cada caso, ler, estudar, escrever release com uma série de técnicas, tive que estudar comunicação de publicidade, né? Para aprender um pouco sobre isso. Mas o fato é que hoje com a inteligência artificial isso daí ficou muito fácil. E você consegue mandar para canais como Migalhas, Conjur, se tiver algum local aí na sua região, aqui por exemplo tem um Rota Jurídica, eles gostam de receber esse tipo de material para publicar no site e eles colocam o seu nome, tá? E é isso que eu vou te ensinar agora, como que você vai fazer isso. É claro que vai chegar no momento ali, a partir da terceira, quarta publicação, eles vão te mandar um e-mail apresentando uma proposta para você virar um apoiador do site. E aí vai te apresentar uma proposta financeira para que todo mês você pague o site. E isso facilita a publicação dos seus releases. É opcional fazer ou não, mas a tendência é que se você fizer, isso te abre mais portas ali naquele portal. Então o que você vai fazer? Primeiro ponto, vai lá nos sites, Migalhas, Conjur. Geralmente você desce tudo aqui, vai ter Fale Conosco. Fale Conosco. Você vai sempre procurar o e-mail da redação. Então, por exemplo, redação do Migalhas é migalhas@migalhas.com.br. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua decisão, seja uma liminar, uma sentença. Eu sempre mando a decisão e a inicial. Como eu trabalho mais com inicial, não faço contestação, né? Pelo tipo de demanda que a gente atende, eu mando sempre a inicial e a decisão. E aí o que é importante? Esse material que você vai enviar precisa ser aquele extraído diretamente do site dos tribunais, porque eles verificam a autenticidade. Então não adianta você enviar só a sua petição inicial, sem o protocolo, que não vai adiantar. Precisa ser o download feito direto do site dos tribunais para conferência de autenticidade. E aí eu só coloco um comando simples, ó. Preciso que você atue como um jornalista. Com base nos documentos anexos, produza um release para envio para imprensa. Esse release será publicado em um portal jurídico. Nada demais. Vou pegar aqui a decisão, copiei a petição inicial da decisão, vou colar aqui. Foi. Olha só. Dei o Enter, ele já vai escrever o release do zero, com base nos documentos. Ó. Olha a velocidade que ele fez isso, gente. Justiça Federal autoriza teletrabalho a Policial Rodoviário Federal para garantir cuidado familiar por remoção por motivo de saúde. E aqui ele vai contando, coloca um número da decisão e etc. Mas o fato é que isso daqui já é documento, material suficiente para o jornalista simplesmente pegar e publicar a sua decisão no site, né? Tá colocando muita coisa aqui, muita informação, você simplesmente copia. Aqui provavelmente ele não citou o nome do advogado, aí você pede um ajuste, né? Gostei, mas quero que você destaque que o policial é representado pelo advogado Sérgio Merola. Daí ele vai ajustar. Afinal de contas, isso daí serve justamente para a gente ter o nome divulgado pela mídia, o que dá... ele até exagerou, ele colocou no título aqui, mas enfim, isso são ajustes finos. Daí, o que você faz? Você manda para o Migalhas, manda para o Conjur, e com essa documentação, com essas publicações, você ganha um background muito sólido, né, de decisões. Eu já faço isso há muitos anos, então eu tenho decisão de tudo. Como que eu uso essas decisões de forma estratégica para fechar contratos? Pessoal, vamos lá. A pessoa chega até mim e fala assim, doutor Sérgio, eu quero entrar... Deixa eu voltar aqui na minha tela. Eu quero entrar com uma ação de remoção por motivo de saúde, quero saber se o senhor entende desse caso, né? Ele já viu alguns conteúdos meus e tal. Fala, olha, eu entendo e tal, posso te ajudar e etc, etc. Mas, inclusive, tem algumas decisões minhas que estão na mídia, né? Aí, por exemplo, deixa eu voltar aqui para a tela. E eu venho aqui no Migalhas, eu tenho tudo isso salvo em arquivo, né? Mas eu posso colocar aqui, ó, Sérgio Merola, remoção por motivo de saúde, dou um Enter.
clico aqui em notícias, olha o tanto que aparece. Professora com depressão será transferida, migalhas, RIS autoriza a remoção definitiva de servidor, servidor consegue remoção, professor universitário tem direito de remoção, 2020, juiz determina que INCRA realiza perícia médica para remoção do servidor. Então tem muita coisa, eu vou mandando isso para os clientes e isso daí gera muita autoridade, sempre nessa perspectiva. Eu falo, olha, eu entendo, a gente atua, já atendemos centenas e centenas de servidores, tivemos êxito, inclusive vários casos foram destacados na mídia. Ou seja, você está recebendo uma validação da mídia tradicional, porque os portais jurídicos eles entram nesse ramo da mídia tradicional. Isso te valida muito, isso quebra muita objeção em relação à desconfiança, se você é um golpista, se você realmente tem expertise na área. Então, essa estratégia de release à imprensa, ela é muito, muito sólida, muito importante. Eu recomendo muito que você faça, mas novamente, vai chegar um momento que os portais vão te oferecer a possibilidade de ser um investidor do portal, né? Eles chamam de apoiadores, e de forma, não vou falar de forma velada, né? Mas entre um acordo de cavalheiros, você vira o apoiador do site e eles dão prioridade nos seus releases. Então essa é uma estratégia muito relevante. Claro, se você já tem condições financeiras, vale a pena sim, né, investir numa assessoria de imprensa hoje mais madura e mais consciente da advocacia. Eu mudei totalmente a minha percepção em relação à assessoria de imprensa. Ainda não tenho, né? Não vou mentir aqui para vocês, não tenho, mas enfim, minha advocacia está no outro momento, no outro patamar, mas isso não despreza a necessidade e a relevância de uma assessoria de imprensa. Se você tiver condições sem que isso atrapalhe o seu fluxo de caixa, o seu investimento em outras áreas, como o próprio tráfego digital, né, online, eu recomendo sim que você faça, mas para começar você pode agir dessa forma, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.